Graça e paz, meus irmãos, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje, eu quero trazer um review desta obra, Eu Sou, do pastor Heber Campos, a falsificação da revelação verbal no Novo Testamento. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, no review deste vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus e também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subo um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão na sua caminhada cristã e também vai ajudar o canal a crescer. Também, queridos irmãos, não esqueça de se tornar um apoiador do canal. É isso mesmo. A partir de R$10 mensais, você se torna um apoiador do canal Teologando e Capacitando e ajude esse projeto a continuar crescendo. Então, queridos irmãos, se você quiser ser um apoiador e abençoar o canal, o link está na descrição do vídeo, o link do Apoie-se. Acesse o link, faça a sua inscrição e ajude o canal a estar crescente. Também vou deixar na descrição do vídeo o link de afiliados da Shopee. Comprando pelo nosso link, você ajuda o canal a se retroalimentar. Querido, a compra é 100% garantida, você não vai pagar nada mais por comprar pelo nosso link e ainda vai estar abençoando o canal. Então, os links vão estar na descrição, acesse os links, ajude o canal a continuar crescendo e, dito isso, vamos para o review desta obra, Eu Sou, do pastor Heber Campos. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra esta obra maravilhosa de Heber Campos, Eu Sou, volume 5, a falsificação da revelação verbal no ensino do Novo Testamento. Então, uma obra fantástica. Vamos aqui ver a contracapa, que vai dizer a falsificação da revelação verbal no Novo Testamento. No quinto e último volume da série de livros sobre a doutrina da revelação verbal de Deus nas Escrituras, o Dr. Heber Campos oferece um minucioso estudo bíblico-teológico sobre os alertas encontrados nos escritos dos apóstolos e nas palavras de Jesus sobre o falso ensino e a falsa profecia, bem como de seus perigos para a igreja cristã. O Dr. Heber fala ainda de personagens que surgiram no meio da igreja com o propósito de levá-la à apostasia. E estuda as distinções entre o falso profeta final e o homem da iniquidade, com destaque para seus nomes, naturezas, funções teológicas, ministérios, sinais por eles operados e sua condenação final. Dentre os temas tratados nesse livro, você encontrará o ensino de Jesus sobre a falsificação da palavra, o ensino dos apóstolos Paulo, Pedro e João sobre a falsificação da palavra, a origem dos falsos profetas e falsos mestres, a apostasia que levam os falsos profetas, a natureza do ensino e as obras dos falsos profetas, a chamada do cristão ao discernimento. Quem é o pastor, teólogo, doutor Heber Campos? É bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas. Fez seu mestrado em teologia contemporânea no Seminário Presbiteriano e doutorou-se em teologia sistemática no Concordia Theological, nos Estados Unidos. É professor titular de teologia sistemática do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, André Jumper, e tem exercido o ministério pastoral na Igreja Presbiteriana do Brasil por mais de 35 anos, sendo atualmente um dos pastores da Igreja Presbiteriana Paulistana, em São Paulo. Autor de diversos livros na área de teologia sistemática, com destaque para as obras na área de teontologia, o ser de Deus, seus atributos, e cristologia, as duas naturezas do Redentor, a união das naturezas do Redentor e a humilhação do Redentor, todos publicados pela editora Cultura Cristã. Então, é um pastor, um teólogo bem capacitado aí, um presbiteriano. Querido, material que contém, deixa eu ver aqui, 427 páginas, vocês podem ver. E agora nós vamos analisar o material. Capa dura, material capa dura, bem bonito, são 5 volumes
Esse aqui eu peguei na promoção pela Shopee, querido, por R$30 ou menos, eu acho, alguma coisa assim. E eu vou estar adquirindo os outros volumes, se permitir Deus. Então, aqui eu sou a falsificação da revelação verbal no Testamento. Ó, a folha de rosto, com a folha de proteção anterior. A ficha catalográfica, né? Sua primeira impressão aqui, ó, copyright Heber Carlos de Campos, 2022. Primeira edição em português de 2022. Então, é dedicatória, agradecimentos. E nós temos aqui o sumário, né? Prefácio, introdução, é dividido por parte. Parte 1 vai trazer o ensino sobre Jesus e o ensino de Jesus sobre a falsificação da revelação verbal. A parte 2, o ensino de Paulo sobre a falsificação da revelação verbal. Você pode, queridos irmãos, pausar e ler os subtópicos, tá bom? Muito interessante. Aí vai trazer aqui, né? Os falsos profetas, mestre produz apostasia. Aí tem aqui o capítulo de número 7. Você pode estar aí verificando. Aqui, ó. A parte 3, o ensino de Pedro sobre a falsificação da revelação verbal. Parte 4, o ensino de Judas sobre a falsificação da revelação verbal. A parte 4 aqui, eu creio que era a parte 5, né? O ensino de João sobre a falsificação da revelação verbal. Aí vai trabalhar aqui os tópicos. Você pode estar aí, né? Como eu falei, pausando para estar aí verificando. Então, vamos passar aqui o prefácio, né? O prefácio é bom, tá lento, tá bom? Como é um review, vou tentar entrar nas partes mais importantes, a introdução. A falsificação da revelação verbal está presente não apenas no ensino do Antigo Testamento, tema abordado no livro anterior, né, que é a revelação verbal no Antigo Testamento, é o volume que ele tem também, como também no ensino do Novo Testamento. Esse período, denominado em geral de últimos dias, é incerto, situando-se entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, com duas especificações, era presente e era futura. Por era presente, entende-se o dia que tem início na época do Novo Testamento, incluindo o período que vivemos hoje, até o tempo dos últimos dias. Por era futura, compreende-se os eventos que terão lugar nos dias finais, antes da volta de Jesus, e que culminarão com a manifestação do falso profeta final. Ao longo da história, os falsos profetas nunca deixaram de perturbar o povo de Deus. Eles existiram no Antigo Testamento e também não ficaram ausentes por ocasião do Novo Testamento. Todavia, nesse último período, a autoridade do profeta não era a mesma, pois o ofício do profeta já havia cessado. Será? Porém, a tentativa de engano permaneceu e se fez presente já nos dias iniciais do Novo Testamento. Então, ele vai ter a introdução, querido. Nós temos que entender que ele é presbiteriano, é sensacionista, aliancista, calvinista, roxo. Então, vai ter texto que vai trabalhar aqui, que vai, com certeza, em todos os textos que ele for trabalhar, vai puxar sardinha para o lado dele. Ó, Jesus adverte sobre os falsos profetas. Jesus Cristo pronunciou que na igreja dos séculos seguintes, até o final do mundo, muitos haveriam de se levantar no meio do povo de Deus contra o evangelho verdadeiro e falsear seus ensinamentos. Nesse contexto, a apostasia é um assunto que se faz presente nos ensinamentos de Jesus, o Redentor dos Filhos de Deus, ainda que não seja um tema ministrado com a mesma frequência nos escritos de Paulo, Pedro, Judas e João, apóstolos para quem o ensinamento de Jesus serviram de fundamento. Em seguida, passemos à análise de Mateus 7, 15 ao 20, que vai dizer aqui, ó, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentem disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Então vai continuar e vai trazer essa explicação. Então, bem dividido, querido, uma folha branca, uma letra média, podemos dizer média para grande, mas para média mesmo, né? Com bastante margem para você anotar, você faz seus estudos de passagens bíblicas, vai trabalhar texto bíblico, como eu falei, sempre na sua linha de pensamento, calvinista, sensacionista, tá bom? Tenha isso em mente. Os falsos profetas têm um ministério de dissimulação. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelha. Volume 4 desta obra, a falsificação da revelação verbal no Antigo Testamento, já nos referimos a essa característica dos falsos profetas. Logo no início, eles não anunciam seus reais objetivos e seu culto entre os cristãos genuínos.
comungando as mesmas crenças. Entretanto, quando conquista a confiança dos crentes, os falsos profetas começam a mostrar sua real intenção de ensinar coisas diferentes, enganando. É assim que conseguem imiscuir-se entre o povo de Deus, assemelham-se a cordeiros ou ovelhas, caracterizando-se por aparente mansidão, por não criarem confusão, por não atacar outras pessoas, assim por diante. Entretanto, assim que conquistam a simpatia dos crentes, começam a expor suas crenças de engano, crenças que eles próprios têm como corretas. Os falsos profetas é um mistério de ganância financeira, mas por dentro são lobos roubadores. É importante lembrar que Jesus usa imagens do mundo natural para expressar a verdade do reino espiritual. Por isso, recorre à expressão lobos roubadores para ilustrar o que os falsos profetas representam para as ovelhas de Deus ou para aqueles que estão prestes a pertencer espiritualmente a Deus. Essa expressão pode ser compreendida como animais predadores, aqueles que roubam a presa e passam a privá-la de tudo que ela possui. Então, pode ver que ele vai trabalhar bem. Ele trabalha, querido, de forma teológica e expositiva, tá bom? Ele trabalha uma exposição sobre as passagens. O ensino de Paulo sobre a falsificação da revelação verbal. Paulo adverte os falsos profetas. Interessante. Tá vendo? Falsos profetas, mestre, podem vir de fora da igreja? Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Se essa passagem fala que os falsos profetas penetrarão no meio do povo de Deus, devemos entender que eles podem vir de fora, ou seja, de outra comunidade denominada cristã, de uma estranha denominação ou de um movimento religioso supostamente cristão. Aí vai ensinar aqui, ó. Paulo estava certo de que quando saía de alguns lugares, os falsos profetas de fora invadiriam o aprisco das ovelhas de Deus. Paulo sabia que por trás da semeadura verdadeira, Satanás haveria de semear mentira e confusão. Analogia a respeito dos falsos profetas. Então vai trabalhar o oportunismo do falso profeta, a estratégia dos falsos mestres. Então, meus irmãos, é muito bom para nós entendermos aí a respeito do que a revelação verbal traz e como os falsos profetas atuam e como refutá-los, tá bom? Os falsos profetas mestres produzem apostasia. 1 Timóteo 4, 1, 3, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensino de demônio. A apostasia é um mal que surgiu já no princípio dos tempos, ainda está presente em nosso meio e se tornará pior nos tempos futuros. Diz respeito ao abandono da verdade revelada nas Escrituras. Então, isso aqui é uma apostasia, sair de um lugar para o outro, tá bom? Então, ele vai trabalhar essa questão, querido. Eu vou adiantar aqui, ó, você pode ver um livro muito bem organizado, muito bem detalhado, muito bem trabalhado. Eu não marquei, mas tem aquela parte que Pedro fala ali que nos últimos dias, que muitos negarão o soberano Senhor que os resgatou. Ele vai trabalhar essa passagem de forma interessante, porém na perspectiva calvinista, tá bom? Então, a natureza dos milagres operados pelos falsos profetas, interessante, tá bom? O falso profeta será um homem de muitos milagres, os sinais e prodígios serão sua ferramenta para enganar o coração dos homens, conduzi-los ao erro e a adorar a primeira besta e, consequentemente, o dragão. Apocalipse 3, verso 13 e 14, estamos trabalhando aqui. Os milagres falsos profetas não serão meras falsificações. Apocalipse 3:13 também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ele operará sinais e maravilhas. Se reais ou ilusórios, não temos como saber exatamente. Todavia, é minha crença pessoal que os milagres apresentados por ele não serão meros exercícios de prestidigitação ou de algum truque, porque não serão sinais feitos como se faz um show de mágica. Eles terão propriedades enormes e espantarão os que estiverem presentes nos eventos miraculosos. Do que podemos ter certeza é que seus sinais terão uma noção de falsidade, porque procedem em última instância do pai da mentira e a sua finalidade é enganar o povo, mas serão milagres reais que poderão ser comprovados. O falso profeta usará de milagre para promover a falsa adoração. Elias pediu fogo do céu justamente como uma forma de determinar quem era os falsos profetas em Israel, e assim eliminá-lo da face da terra e restabelecer o culto a Javé, a qual havia sido corrompido pelos profetas de Baal. Então, queridos irmãos,
vocês podem perceber aí que é um material muito interessante, tá bom? Examinando algumas passagens. Acabando aqui, pode ver que ele trabalha até o final. Tem também umas indicações de livro, tá bom? John Piper, tudo John Piper, livro pela editora Fiel. Então, aqui está mais um review, querido. É um livraço, material fantástico. Eu creio que irá te ajudar muito em seus estudos e conhecimento. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém.